A Microsoft revelou uma nova série de PCs voltados para atividades que usam redes neurais, AI, chamada de Copilot Plus. Os primeiros PCs dessa categoria estreiam com processadores da Qualcomm, os Snapdragon X Elite e X Plus, que são processadores da arquitetura ARM, que contam com uma NPU, a gente vai explicar o que é isso, de 45 TOPS e podem executar atividades relacionadas à inteligência artificial localmente no seu computador. Mas tem muito mais deles e a gente vai ter que falar disso agora, porque talvez, se tudo que eles estão prometendo, se metade do que eles estão prometendo for verdade, a gente vai ter o primeiro grande salto no mundo dos PCs Windows desde muito tempo. Porque você tem que considerar, se você está comprando um PC Windows, principalmente se você está comprando um laptop, você tem que ver que as melhoras que você experimentou em coisas que são muito relevantes, como bateria, como performance de dispositivos ultra portáteis, esses computadores, laptops muito fininhos e coisas do tipo, essas coisas melhoraram gradualmente, a passos lentos nos últimos anos. Eram incrementos graduais de ano para ano. De vez em quando a gente teve um aumento um pouco maior quando a AMD apareceu com processadores competitivos em relação aos da Intel, que tinham vários núcleos a mais que o da Intel, que a Intel não dava para o consumidor mais de 4 núcleos, chegou a AMD com 16 e tal. Teve umas melhoras assim, mas sempre são passos graduais. Mas agora, a Qualcomm, que é a empresa que faz o Snapdragon no seu processador de smartphone, provavelmente a maior fabricante de processadores de smartphone do mundo, faz o processador desse celular aqui, do seu também, né? Independente do nível de preço, porque elas fazem desde o médio até o mais alto e tal. A Qualcomm falou assim, eu vou fazer processador para PC. E eu vou fazer processador para PC em arquitetura ARM, que é a de celular. Os PCs atualmente, se você tiver um computador aí com processador da AMD, com processador da Intel, ele usa uma arquitetura chamada x86, que é diferente. É a mesma que usam, por exemplo, os consoles Xbox e PlayStation 5. Só que a Qualcomm falou, eu vou fazer em ARM. Por que a galera ficou muito empolgada em relação a isso? Porque a Apple fez isso também. Os MacBooks funcionavam com processadores da Intel, a arquitetura x86, a mesma coisa dos outros PCs. Os componentes do MacBook eram basicamente aqueles que você encontrava no PC Windows, só que ele estava rodando um sistema operacional diferente que era o macOS. Mas aí, a Apple começou a desenvolver processadores pro iPhone. Antes ela comprava de outras empresas. Ela comprou uma empresa para ser o setor de desenvolvimento de processadores dela. E aí, de repente, esses processadores deram muito certo. E os processadores de celular funcionam na arquitetura ARM. Aí, o que a Apple falou? Vou colocar essa galera para desenvolver processadores para os nossos notebooks, para os nossos laptops, que são os MacBook. E eles fizeram isso. Eles abandonaram os processadores da Intel, a arquitetura x86 tradicional de computador, e trouxeram a arquitetura ARM de celular, de mobile, uma arquitetura que originalmente foi feita para dispositivos consumirem menos, para ser mais eficiente em termos de consumo, porque exatamente para rodar em dispositivos que dependem de uma bateria, então você quer que consuma menos de fato, para durar mais. Ela trouxe essa arquitetura para os laptops e ela fez os processadores Apple Silicon, que é o M1, o M2, o M3, agora e até o M4, que saiu agora no iPad, e deu muito certo. Em termos de eficiência, não de performance no geral, porque você ainda consegue montar um PC Windows que roda muito mais rápido que um MacBook, ou que qualquer computador que a Apple faça. Só que em termos de eficiência, que é o tanto de energia que você precisa para o output de computação que você está criando, ficou muito difícil de competir com a Apple. A Apple ficou por muito tempo sem competição direta. E essa coisa de eficiência é muito importante, principalmente quando você está falando dos MacBooks, que são laptops que rodam em bateria. Então, quanto menos energia você precisar para a quantidade de computação, entre aspas, que você está fazendo, melhor, porque ele dura mais tempo na bateria. E o funcionamento na bateria dos MacBooks ficou sem competição por muito tempo. Entra agora a Qualcomm. A Qualcomm já desenvolvia processadores em ARM para celular, só que ela comprou uma empresa que, se não me engano, chama Nuvia, que é de ex-funcionários desse setor de desenvolvimento de processadores da Apple. E colocou essa galera para fazer um processador de computador. E esses processadores saem mês que vem. E a gente já teve o anúncio deles. Os primeiros computadores com esses processadores. Não só isso, a Microsoft trabalhou junto com a Qualcomm, até onde a gente sabe, para criar uma nova categoria de PCs, que eles chamam de Copilot Plus. Copilot por causa do nome do Copilot? É porque todas as funções de inteligência artificial no Windows agora estão meio que convergindo para esse nome Copilot, para ser a marca deles, Copiloto. Eles criaram essa nova categoria, é tipo um selo que eles dão para um computador, que chama Copilot Plus. Para ter esse selo, os computadores têm que ter pelo menos 256 GB de armazenamento,
o que não é difícil. Ele tem que ter também 16 GB de RAM, os processadores começam com 16, os computadores começam com 16 GB. E eles têm que ter uma NPU que tenha mais de 40 TOPS, que são trilhões de operações por segundo. Por quê? Esses são computadores voltados para atividades que usam redes neurais, tá? Que é uma das formas que a gente conhece de inteligência artificial. Essa forma de inteligência artificial da qual a gente está falando muito agora, de gerar imagem, gerar texto, chat GPT e coisa do tipo, funciona nessa estrutura. Então ela vai tirar vantagem dessa NPU que tem mais de 40 TOPS. E esses processadores têm isso. Eles têm uma potencialidade grande de executar atividades de inteligência artificial localmente no computador e é um processador que consome muito pouco, então ele é feito para computadores ultra finos e portáteis. E a Microsoft criou essa categoria e já anunciou a nova linha de computadores Surface dela com esses processadores, com essa certificação, com esse selo Copilot Plus, tá? Eles cumprem os requerimentos mínimos dessa nova categoria de computador que a Microsoft está querendo promover. Só para deixar claro, a Microsoft faz o Windows que outras empresas usam nos computadores dela, porém, ela também faz os próprios computadores com Windows, que é a linha Surface. É tipo o Google faz. O Google faz o Android, que a Samsung usa, que a Motorola usa e coisa do tipo, mas ela também faz os próprios celulares dela com Android, que são os Pixels. A Microsoft fez esse anúncio e eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi a Microsoft tão confiante. Que no anúncio de todos os outros Surface, elas sabiam que eles não estavam liderando nas coisas, tá? Então eles queriam... Tá aqui nosso computador. Não, eles queriam vender a ideia, a proposta deles, que de fato se encaixava no workflow, no trabalho de muita gente. Eu conheço muita gente que usa Surface. Aqui no Canadá, direto, você vê o tabletzinho com teclado e coisa do tipo. A galera usa. Mas eles sempre promoviam no sentido de a visão. O que a gente quer fazer? Nessa apresentação, Vamos arrasar. não, eles puxaram o MacBook do lado, o MacBook M3, abriram e mostraram usando, comparando, e começaram a soltar número. É tantos por cento mais rápido assim, é tão melhor nisso aqui, é tão... Eles tipo assim, eu nunca vi a Microsoft tão confiante. Não só isso, as outras empresas também. A Dell vai colocar esse processador no XPS, que é a linha Halo, a mais alta dela. Porque já teve computadores antes com outros processadores ARM, tá? Mas sempre era a Samsung fez, inclusive, mas sempre a linha secundária, assim. A gente vai continuar lançando os nossos aqui com o processador da Intel, tá? Mas se quiser, a gente tá testando esse treco aqui também, que a gente não sabe se vai dar certo. Nesse não, a Microsoft refez toda a linha, quase toda, pelo menos os computadores ultraportáteis, do Surface para esse processador. A Dell, que até onde eu sei, nunca colocou um processador que não fosse da Intel no XPS. Lançou o XPS com esse computador. A Lenovo vai colocar no Yoga, que é a principal linha dela, tipo assim, para consumidores caseiros e coisa do tipo. E vai colocar no ThinkPad, que é provavelmente a linha... de empresarial, assim. E mais tradicional de computador que tem. O ThinkPad é aquele que tem o mousezinho vermelho. Vermelho no meio. É só, tipo assim, engenheiro, papapá. Ah, não. Dentro do mundo empresarial é a linha que vende. Licitação pública, papapá. Eu sei porque eu usava um quando eu trabalhava no... Então, tipo assim, e todas as marcas, você conhece a Acer, a Asus, todo mundo tá lançando. A Samsung tá lançando. A Samsung criou uma linha nova que é o Galaxy Book Edge. Sério? Vai nascer agora? Vai sair. Mas eu tenho que fazer uns comentários em relação, porque a comunicação da Samsung, você vai pegar o Galaxy Book Edge, ele é mais caro que todos os outros. Aí a galera explica, por quê? Eles não explicam. É porque existe 3 modelos do processador de ponta, que é o X Elite. Tem uns números de código deles. Esse daqui, ó. O Snapdragon Plus, que é o mais barato, tem um modelo dele só, que é o 64. Isso daqui, as marcas não estão divulgando. Tem marca que não fala qual processador que tem. Só fala que se é de 10 ou de 12 núcleos. O 12 é o Elite, 10 é o Plus. Só que tem essa variação. Tem o 84, o 80 e o 78. A maior parte da galera que tá vendendo barato tá vendendo 78, tá? Pra competir com o preço do MacBook. A gente vai ver isso. Só que o da Samsung, eles só saem com 80 ou 84. Só que no site não tem descrevendo isso, tipo, direto. Aí você vai olhar assim, por que eu tô pagando mais caro? Você tá pagando mais caro porque você tem uma diferença. O máximo de boost do processador é maior, a GPU dele é mais forte, então você tá pagando um plus por isso. Mas não tá claro no site. Aí quando você compara com os outros que estão vendendo o 78, porque é tudo 12 núcleos, você acha que é a mesma coisa, mas não é. Não tem o Dual Core Boost. A GPU é mais fraca. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês o que a Microsoft tá tentando fazer e eu vou dar um exemplo de uma coisa que todo mundo vai poder entender, que é essa demo aqui que eles fizeram de um cara jogando Minecraft na máquina,
e conversando com a máquina sobre como jogar o jogo. A máquina, isso rodando localmente, até onde a gente sabe. Porque normalmente quando a gente fala de inteligência artificial, tipo assim, se você for usar no seu celular e coisa do tipo, Você vai pra nuvem. as atividades mais complicadas, ela vai pro servidor da empresa, processa e manda pra você de volta. Aqui não, é rodando no computador. Até onde a gente E sabe. o consumo disso? Aí que tá. A NPU é muito mais eficiente. Você tá fazendo os trecos aqui em alguns watts. Caramba. Entendeu? Calma, vamos lá. One of our developers, Ryan, simply shared his screen with Copilot while he was playing Minecraft. Now what you're going to see here is two voices. The first will be Ryan, the second will be Copilot. And he's going to be having a natural conversation like he would with a friend while he plays. Let's watch this experience. O cara não sabe jogar o jogo. Hey, Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great. Essa é a inteligência artificial. Some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. Eu quero deixar bem claro. A inteligência artificial não está integrada no jogo. Ela tá vendo o que tá acontecendo na tela. Ela tá só no computador. Por isso que ela virou e falou assim, abre o seu inventório para eu ver o que você tem. Ele abriu e ela identificou. Ela sabia que precisava abrir o inventário, desculpa, para ver o que ele tinha para explicar para ele como fazer as coisas. Stone, iron, gold, or diamond. All right, let's pause it there for a second. Did you see how Copilot not only could understand that he was in Minecraft, but it could also understand Ryan's request for help and assess the inventory on his screen? Well, it gets better. As Ryan continues, he gets a surprise that Copilot amazingly identified, and it tailored its interaction. Let's watch. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my god, what's that? Oh no, it's a zombie! Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Fazer uma torre é uma ideia muito ruim, porque você fica preso lá em cima. All right, I think I might be safe now. Se esconder aí também, não? Também. Ele não Calma, é muito a gente bom vai de falar ideia, disso. A gente vai tá? falar disso. Oh, não! Obviamente que isso é muito impressionante, mas é o melhor caso possível que eles estão mostrando. Mas mesmo que seja metade disso no atual lançamento, já é impressionante. É porque daqui 6 meses... Daqui a já 6 tá- meses, exatamente. E isso daqui, gente, a grande diferença é que até onde a gente sabe, isso está sendo rodado localmente num computador ultra fino. Eu quero Isso é mostrar, louco mesmo. eu quero mostrar esses computadores Meu pra vocês. Deus, isso é muito Tá? louco. É porque, sim, existe toda uma polêmica e um questionamento da inteligência artificial também por conta da energia que ela consome, entendeu? Isso reduz pra caramba. Mas isso é outro tópico agora. Eu vou colocar aqui, ó, o Surface Laptop começa no Canadá a $1.400. 1.500, 1.450, né? É, O que é um computador ultra fino? É um computador realmente ultra fino. é ultra fino, é ultra portátil, tá, gente? Imagina aí da categoria do MacBook Air. É isso que a gente tá falando. É computador ele não tem ventilador. Vou deixar bem claro. Resfriamento totalmente passivo. Ele é 100% silencioso. É esse tipo de computador aqui que a gente tá vendo. Você pode fazer a pré-compra agora e tem aqui tudo que você pode fazer. Começa com 13 polegadas, você pode passar para 15. Isso daqui é dólar canadense, tá, gente? É diferente do americano. Você pode escolher o processador, o X Plus ou o X Elite. Esse que é um dos problemas na hora de comprar esse processador. É aquela coisa que eu falei. Você tem 3 variações do Elite. Se você comprar o Plus, beleza, só tem um. É o de 10 núcleos. Só que você tem 3 variações do Elite, todos de 12 núcleos. A diferença que muda é o boost de dual core, ou seja, qual a velocidade de turbo, entre aspas, na qual você pode colocar pelo menos 2 núcleos dele. Tem também a frequência, tá, de multithread, ou seja, o tanto que ele pode chegar na atividade que usa todos os núcleos, ou pelo menos vários núcleos, e também a performance da GPU dele, da placa de vídeo. Uma coisa que é genial, que a Qualcomm fez, provavelmente em parceria com a Microsoft, é que todos esses processadores têm a mesma potência da NPU, que é o negócio de inteligência artificial. Independente do valor que você pagar, você pode comprar o mais barato, você tem 45 tops. Isso é atacada de mestre, porque é isso que vai permitir uma experiência
mais ou menos igual entre todas essas atividades que usam inteligência artificial. Você pode comprar aqui com o Plus, o Elite. O Elite começa a 1.800 no 15 polegadas. Esse daqui provavelmente deve estar alguma coisa entre o M3 e eu calculei o M3 Pro da Apple. E aqui ele tá mais barato também. Esse preço é para bater de frente com esses computadores da Apple. Esses ultra finos. Eles vão primeiro focar nessa categoria aqui, do MacBook Air. E olha que o MacBook Air é mais caro. Tá? Se você for para o 15 polegadas aqui, você começa a 1.749 atualmente. Mas eu tenho que lembrar para vocês, isso daqui é um computador com 8 GB de RAM. Quer dizer, não dá pra nada, né? Complicado. A Microsoft teve essa sacada, por quê? Se você quiser fazer uma coisa voltada para inteligência artificial, você precisa de muito RAM, tá, gente? Você tem que carregar esses modelos em memória RAM que são grandes. Apesar do fato de que esses modelos para rodar localmente, eles são menores, por isso que o Google tem o Gemini, tem o Gemini Nano, que é para rodar localmente, que é menor. Mesmo assim, eles ainda são bem grandes. Essa que é a sacada da Microsoft. Começa com 16. E a confiança da Microsoft e de outras empresas nisso, que é a coisa que eu tô achando interessante, é que saiu até agora, eles contrataram uma empresa chamada Signal 65 para poder fazer uma verificação independente de third party, das reivindicações de performance que eles estão tendo e da comparação com o MacBook M3. Direcionado o negócio. Direcionado. Claro que tipo assim, a empresa é contratada pela Microsoft, então você pode colocar aí que pode ter algum enviesamento, mas não são testes feitos pela Microsoft. E essa empresa, que é uma empresa que valida testes, para ela existir, ela tem que ter essa reputação de que a validação dela é idônea, porque se não tiver valor na validação dela, ninguém contrata ela para validar. E ela fez a validação do Surface, desse computador, com esse processador que a gente tá vendo. E aqui, ó, você pode ver os números. Ela compara, inclusive, uma coisa que a gente sabe que ele vai ser um pouco mais quente que o MacBook Air. Isso vai, o MacBook Air chegando a 45, ele chegando a 50 graus. Isso daqui, tipo assim, você tá rodando no máximo. Eu não li todos os detalhes do teste, mas parece que eles estão rodando, tipo, no talo. Provavelmente você não vai usar ele desse jeito. Atividades do dia a dia não vão estressar a máquina ao máximo. Mas ele chegou a 45 no MacBook Air, no M3, e ele chegou a 50 com o Snapdragon X Elite. Mas todos os dois vão ter uma temperatura que não vai ser agradável pra mão humana, porque, obviamente, sua mão roda aí a 35, 36 graus. É um pouco mais baixo que o resto da temperatura do corpo, então não vai ser confortável de qualquer jeito. Isso que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Ele começa, playback, bateria, comparando o computador de 15 polegadas com o MacBook de 15 polegadas, em termos de porcentagem. Rodando o vídeo com a tela 150 nits, ele teve uma bateria mais longa que é do MacBook Air. Caramba. E ele compara com outros 2 computadores que rodavam Intel. Tipo assim, ninguém conseguia bater o MacBook Air. Agora tá batendo. Batendo bastante, né? Passando com uma diferença boa. Exatamente. É outro teste de bateria, que é um teste de produtividade. Aqui, eles não colocaram o número pro MacBook Air, mas depois falaram aqui na nota que o MacBook Air tem performance equivalente. Eu não sei se é porque esse teste aqui não roda no MacBook Air, porque pode ser um teste próprio de produtividade no Windows, mas não tem um número pro MacBook Air nesse daqui. Mas enfim, pode ser porque eles estão querendo esconder alguma coisa também, não posso passar pano. E aqui os testes de Geekbench, que é o teste de performance dele. Em single thread, que é um núcleo só rodando, o MacBook Air ainda ganha, por 15% aqui. Só que quando você passa para multithread, que são todos os núcleos rodando, ele ganha do MacBook Air. Isso porque ele tem 12 processadores contra 8, se eu não me engano, do MacBook Air. E o MacBook Air ainda tem aquele esquema de processadores de eficiência, que são processadores mais fraquinhos, só que gastam menos bateria para atividades que não consomem muito, e processadores de performance, que são que gastam mais bateria para coisas mais pesadas. Enquanto, até onde eu sei, esse processador novo da Qualcomm, o Snapdragon, tem só núcleos, não tem diferença de núcleo. Todos os núcleos são iguais. Isso aqui você pode falar, não, mas o Apple tá ganhando nisso. Não, mas se você comparar com os processadores anteriores que eles usavam, Windows, é performance muito melhor de uma geração para outra. Aí ele coloca aqui a performance de AI, ele quase que dobra. Por quê? 45 tops, amigo. É muito mais que os outros, tá? Não que outros computadores não tenham a NPU, recentemente os Intel Core Ultra e coisa do tipo, vem com NPU, e se eu não me engano, a última geração para laptop, né, da Ryzen, eles têm também. Só que nada chega a esse nível de performance. Eu posso ficar mostrando mais um monte de número aqui, Media Processing, ninguém ganha dos Intel ainda, tá? Que é processamento, que é conversão de vídeo. Obviamente, a gente tem que assumir isso daqui com alguma reserva, mas a gente pode falar, o Windows chegou no Mac, pelo menos no Mac Ultra portátil. Se 75% disso aqui for verdade, as vantagens que o Mac tinha, que causou
eu incluído, causou a existência de um monte de refugiado do Windows no Mac, porque eu precisava editar vídeo na bateria. Nenhum Windows me permitia fazer isso. Aí eu fui pro MacBook M1 Pro, que eu tenho até hoje. Vários desses refugiados vão voltar agora, porque... Refugiados é ótimo. Eu tenho que mostrar pra vocês outros exemplos que eles deram, tá? E eu vou falando, isso daqui... assuma com certa reserva, que é uma empresa contratada pela Microsoft. Embora seja melhor do que só números que vieram da Microsoft diretamente, porque eles vão rodar só os melhores os testes que coloquem o aparelho deles na melhor luz possível em relação ao competidor. Mas ainda assim, você tem que ter uma reserva aqui, tá? A gente só vai saber quando os computadores estiverem na mão da galera e a galera estiver testando. O pessoal do YouTube, o pessoal de tech. E eu tenho que mostrar pra vocês isso daqui também, que é sensacional. Outro uso que você vai ter, tá? Desses computadores. Olha o que vai virar o Microsoft Paint, gente. De novo, isso daqui é rodando localmente, tá? Num computador ultra fino. Nesse caso aqui, nem é um computador. Isso é um tablet, tá, galera? A moça vai lá, desenha. Aí o que acontece? Você desenha uma coisa qualquer e você dá um comando. Você diz pro Microsoft Paint, é isso daqui que eu tô tentando desenhar. Ele vai e corrige a sua pintura. Ele vai corrigindo a sua pintura, tá? De acordo com o que você tá fazendo. Ele tem um Creativity. Isso daqui é tipo... trapaceando na vida. O índice de tanto que a inteligência artificial vai intervir na pintura dela, né? Acabou, né, gente? Isso é trapaça na vida. Você dá mais liberdade para ela modificar a sua imagem. The perfect balance here, I can actually take this a step further and continue iterating on top of my generated image. So I think a monarch would be the perfect touch here. And just like that, the AI nails it. Vocês entenderam? E essa é outra demo impressionante, e essa função aqui tem no editor de vídeo que eu uso, que é o DaVinci Resolve. Eu já vi eles fazendo isso daqui, nesses computadores mega finos, numa velocidade de leitura, de mapeamento, de 9 quadros por segundo, o que é muito alto para um ultra fino, tá, gente? Mas é fazer isso daqui, ó. So I'm simply going to select a keyframe here, navigate to cutout. Cutout. And select auto cutout. Now notice what would typically be aí, ó, ele my tá usando a NPU. GPU is now almost entirely handled by the NPU at 67% utilization. And just like that, removeu o fundo. AI has masked and detected all 5 dancers throughout the entirety of this minute-long clip. Eles estão mirando a galera que vai fazer rede social, TikTok. Estão mirando o consumo doméstico, entre aspas, de hoje em dia, né? É claro que para coisas mais elaboradas, a mão de obra humana vai continuar sendo necessário, mas aqui, tipo... Não, num filme você ainda vai ter que ter um cara pra ir lá e fazer esse mask todo, né? Como é que fala? Roteirização? Como é que fala em português? Rotoscopia, esse que é o nome em português. Obrigado. Você vai ter que ir o cara lá fazer no manual. Porém, aqui pra você, e tipo, celulares fazem isso. Você pode fazer isso no seu celular, até onde eu sei. Só que não com esse nível de precisão. Você vê que no celular fica muito zoado. Esse nível de precisão aqui, nessa quantidade de tempo, é um clipe de 1 minuto. Você viu o tempo que demorou pra fazer. É impressionante. E eu vou finalizar aqui com os problemas disso tudo que a gente tá vendo. Obviamente que a gente não tem certeza de que vai rodar tudo desse jeito. Porque numa apresentação dessas, a empresa quer mostrar isso na melhor luz possível porque quer vender computador. E obviamente não vão ser só os computadores com processador da Snapdragon que vão ter isso daqui. Atualmente são os únicos que têm essa certificação de Copilot Plus. Porque você tem que ter pelo menos 40 tops. Mas a Intel já anunciou que vai fazer, tá? Na própria arquitetura x86. A AMD também vai fazer. E a AMD também está estudando fazer processadores em ARM. E aparentemente a NVIDIA vai entrar nisso daqui também. Eles têm uma parceria agora com a MediaTek, que é a outra empresa que faz processadores de celular, para a MediaTek entrar com a CPU e eles meio que produzirem o resto. Mas com GPU ainda. Com GPU. Aí é outro detalhe que a gente tem que discutir isso, tá? Então, assim, o grande problema disso é que você vai ter que ter a conversão de programas que você usa e coisas desse tipo da arquitetura x86 para ARM no Windows. O que a Microsoft vai fazer é colocar uma camada de emulação / tradução, atualmente, que vai traduzir os programas que foram escritos para x86, processadores da Intel e da AMD, para esses novos de ARM. Só que isso não funciona 100%, tá? Você perde performance nessa tradução, e o ideal é que, com o tempo, os desenvolvedores reescrevam os programas deles para essa nova arquitetura. Vai colocar um curso adicional para desenvolvedores, porque o Windows vai funcionar paralelamente com uma versão de ARM, uma versão de x86, e os desenvolvedores vão ter que manter as duas versões. A gente não sabe que problemas podem surgir disso e se os desenvolvedores vão querer fazer essa transição. Pode ser que esse Windows no ARM falhe completamente, porque não vai ter uma adesão muito grande da galera, os programas vão ser convertidos para essa nova arquitetura,
Não tendo programas convertidos para essa nova arquitetura, a adesão diminui mais ainda e a coisa simplesmente fracasse. Então é um momento meio crítico agora. A gente tem que saber que tipo de suporte que a Microsoft vai promover para o Windows na arquitetura ARM.